as mamães. A gente pode cantar com a gente, viu? A gente colocou aqui, mas na próxima a gente vai colocar o dedo. De máscara também pode cantar. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, que segui caminhar, que saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, que segui caminhar, que saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, que segui caminhar, que saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Obrigada, gente. A gente está aqui, Rafa, retomando, né, as músicas aqui na Casa Espírita. A gente espera dar continuidade, né? E a gente está super aberto a pessoas que queiram cantar, né? Que queiram fazer parte, que queiram estar aqui. A gente vai trazer as músicas, colocar para as pessoas cantarem. Tem ideia é a gente cantar junto, né? Porque faz sentido isso, né? A gente partilhar os sentimentos que tem nessas letras, nessas melodias,
gente fechar, né, esse momento nosso, a gente vai cantar uma música do Rafa, que hoje de manhã, né, eu estava ouvindo para poder lembrar da música, chorei, falei com ele, cheguei no trabalho, todo mundo, o que aconteceu? Estava emocionada com a música dele. Para a gente poder, né, dar início ao nosso trabalho de hoje. Né? Lembrando que a letra foi escrita pelo Suzano Stark, em homenagem a Tiberé. Ela chama Vida Ser Vivida. Mais certeza me consome. Mais certeza me invade o coração. Me falta o chão. A angústia me domina. Quero viver, quero estar aqui. Minha condição espiritual me faz pensar. O que será da minha vida não vivida? A cada dia o seu mal, preciso acreditar. É a fé que me consola. A vida se renasce, floresce como um jardim. E o amor renasce em mim. É Jesus que me orienta. Preciso continuar, não é o fim. O amor sustenta a vida. A ser vivida. Uma luz vem de dentro. Preciso acreditar. É Jesus que me ilumina. É Jesus que me ilumina. E o amor renasce em mim. É Jesus que me orienta. Preciso continuar, não é o fim. O amor sustenta a vida. A ser vivida. A ser vivida. Boa noite a todos. Aliás, emocionante noite, né? Porque eu acho que quem conheceu, quem participou desse tempo da música aqui na Casa Espírita, que foi inaugurado pela nossa companheira Beré, então a emoção é muito grande. Né? A gente está reiniciando hoje, então vocês me desculpem, mas foi muito emocionante. Você tem razão de falar, né, Daniela, que você também foi ensaiando a música, você sentiu a emoção. Acho que todos nós que convivemos com a Beré
sentimos essa emoção e agradecemos muitíssimo a você e o Rafael por ter reaberto novamente esse quadro para nós, que é muito gratificante, ajuda muito, nos prepara para esse momento. Então, é com alegria imensa e com a proteção do nosso Mestre Jesus que nós iniciamos essa nossa atividade de hoje, né? Sejam todos muito bem-vindos para mais essa noite de estudos. Alguém nos perguntou se era obrigatório, né, o uso de máscaras. Nós deixamos a critério de cada um, embora a gente saiba que o Covid ainda está aí, mas cada um tem a liberdade de usar ou não a máscara. Alguns de nós aqui da casa optamos por usar para nossa proteção e dos nossos semelhantes, né? E para iniciar este momento, que já foi muito bem iniciado e preparado, né? Já nos predispôs ao aprendizado, mas nós vamos também fazer uma prece, né? Vamos todos elevar o nosso pensamento para este momento tão gratificante de aqui estarmos, para recebermos de um grande amigo que vem nos trazer este estudo, nos auxiliando na reflexão do Evangelho de Jesus, que está no livro, né, que são versículos que são aqui explanados e que nos auxiliam a colocar o Evangelho no nosso dia a dia, na nossa vida. Cada vez que nós compreendemos melhor, com certeza, melhor nós vamos encarar os desafios da vida, na certeza das bênçãos do nosso Mestre Jesus, que nunca nos abandona, que nos dispensa todas as suas bênçãos, cabendo a cada um de nós manter receptivo o vaso do coração, para que aí as bênçãos divinas possam fazer a diferença, renovando as nossas energias, nos encorajando e nos fortalecendo na nossa caminhada. Que Jesus abençoe cada um que aqui está, abençoe os seus familiares, abençoe toda esta casa que foi edificada como um abrigo para encarnados e desencarnados aqui receberem carinho, orientação e a verdadeira doutrina. Que a paz permaneça em nossos corações sempre, que assim seja. Boa noite, gente. Nossas palestras são inspiradas no livro Vinha de Luz. E o assunto de hoje é relativo ao 30º capítulo, cujo título é De Alma Desperta. Trata-se da segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Lembramos, gente, que todos que nosso canal, existe o canal nosso no YouTube, né, que essas palestras todas que acontecem aqui estão registradas lá no canal Espiritismo Simplificar para Crescer. E para falar sobre o tema de Alma Desperta, é com muita alegria que convidamos agora o companheiro Lucas Franco, meu sobrinho querido, né? Também, que é palestrante espírita e também colaborador aqui do Núcleo Espírita Nosso Lar. Seja bem-vindo, Lucas. Então, boa noite. Muito feliz em estar aqui, como sempre. Muitas pessoas queridas aqui. E isso me alegra demais, tá? Gostaria de agradecer a todos pela confiança, pelo carinho, pelo convite de aqui estar nesta casa que, graças ao convite da Dani, eu sempre comento isso, né? Foi a primeira casa que eu fiz a palestra, onde me abriu as portas. E hoje aí eu posso estar aqui novamente falando a respeito de Jesus, do Espiritismo, né? Essa doutrina tão amada. Então, muito obrigado a todos, muito obrigado ao Núcleo. E hoje a gente vai falar de um tema muito interessante, que é de alma desperta. De alma desperta. Por isso te lembro, despertes o dom de Deus que existe em ti. É interessante que Paulo, essa carta aqui, que ele escreve para Timóteo, Timóteo é um jovenzinho, que na época ele estava iniciando a sua trajetória aí, iluminativa, né? Os caminhos do Evangelho. Timóteo estava começando, ele era um jovem.
Inclusive, a primeira palestra que eu dei aqui foi sobre Timóteo, né? Foi sobre a juventude, sobre a mocidade. E aí, Paulo escreve essa carta. O que dá a entender, nós, se a gente levantar nossa orelhinha um pouco para entender, né? Que nós devemos ter essa proposta também de jovens, de aprendizes, assim como Timóteo. Nós somos jovens, nós somos aprendizes, nós devemos ter essa postura para que algo possa acontecer. É o primeiro ponto, postura de Timóteo, de receber a carta. De receber a carta. Então, te lembro, despertes o dom de Deus que existe em ti. Te lembro, porque a gente esquece. A gente esquece que nós temos algo em nós que é sobre-humano, que vai muito além da humanidade, que vai muito além do ser humano. E muitas vezes a gente se mistura tanto com o ser humano que a gente acaba esquecendo dos dons de Deus que há em nós. E por isso Paulo vem e fala: te lembro, despertes o dom de Deus. E aí é interessante que Jesus também diz isso. Quando ele diz: o reino dos céus está dentro de nós. O reino dos céus está dentro de nós. Ele traz essa proposta, que há algo em nós que vai além do ser humano. Há algo em nós que vai além do mero existir. Acordar, tomar café, tomar um banho. Se estiver frio, não, né? Deixa para depois. Ir trabalhar, ir estudar. Há algo que vai além. Lá nos Vedas, dos hindus, no hinduísmo, a gente encontra: tu trazes contigo um amigo sublime que não conheces. Aqui dentro. Nos sufis, né, o sufismo, né, a sabedoria persa. Vós viveis no meio de armazéns cheios de riquezas e morreis de fome à porta. Gente, olha que profundo. Vós viveis no meio de armazéns cheios de riquezas e morreis de fome à porta. As três, de diferentes origens, de diferentes correntes religiosas, dizendo a mesma coisa. Há algo dentro que deve ser movimentado, que deve ser tocado, que nós devemos despertar. Que nós devemos despertar. E aí, o Leon Denis, lá no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que é um livro a respeito aí da filosofia espírita, que eu amo, que vem trazer: gastamos a vida em coisas banais, improfícuas. Percorremos o caminho da existência sem nada saber de nós mesmos, das riquezas psíquicas, cuja valorização nos proporcionaria gozos inumeráveis. Então a gente muito pouco explora esta riqueza que há dentro de nós e que cada um de nós temos. A gente muito pouco explora. E não é porque a gente é espírita, não é porque a gente estuda espiritualidade, que a gente busca, né? Que a gente lembra também, não. Inclusive, nós sabemos que o maior e grande motivo de estarmos no Espiritismo é justamente porque a gente não lembra disso.
é justamente porque a gente precisa de um sacode mais forte. Que a gente não sabe, a gente ainda não despertou o dom de Deus que há em nós. A gente ainda gasta a vida em coisas banais, improfícuas, sem nada saber de nós mesmos, porque ainda temos um desafio pela frente, que é adentrar o nosso coração. E olha que interessante, cuja valorização nos proporcionaria gozos inumeráveis. A valorização disso que há dentro. Nos proporcionaria gozos inumeráveis. Gente, faria a gente feliz. Quem não quer ser feliz? Quem não quer ter uma plenitude dentro do possível? Acredito que todos aqui, né? A valorização disso que há dentro proporciona isso, uma felicidade. E aí, lendo isso aí, eu me recordei de uma parte lá do Céu e Inferno, do livro Céu e Inferno, de Allan Kardec, que eu gosto muito. É uma das coisas mais interessantes, na minha opinião, do Espiritismo, das obras básicas, que é o Código Penal da Vida Futura. Gente, é fantástico. Fica aí a recomendação para vocês lerem. O Código Penal da Vida Futura. E aí, nesse Código Penal da Vida Futura, a gente tem um Código Penal aqui da Justiça dos Homens, né? O que Kardec faz assim como nós temos o Código Penal dos Homens, ele estruturou o Código Penal da Vida Futura. E esse Código Penal da Vida Futura são 33 itens. E é interessante que no 33º item ele fala o seguinte: apesar da diversidade de gêneros e graus de sofrimento dos espíritos imperfeitos, o Código Penal da Vida Futura pode se resumir nestes 3 pontos. Então são 33 itens, mas no último item é um resumo. No último item é um resumo. E o resumo é o seguinte: pensando nisso aqui, nos proporcionaria gozos inumeráveis, a valorização das riquezas psíquicas, disso que é dentro de nós. O sofrimento é inerente à imperfeição. Então lá Allan Kardec vai falar o seguinte: gente, assim como uma pessoa que tem 10 doenças, ela sofre mais do que quem não tem, padece do corpo, né? Mais do que quem não tem. O sofrimento moral, a angústia, aquele aperto no coração, a tristeza, o que quer que seja, que surge de incômodo, e aí a gente pode trazer várias coisas, né? Ciúmes, inveja, cobiça, angústia, vazio existencial, solidão, todo sofrimento é inerente à imperfeição. E aí ele diz, então, logo, quem tem 10 imperfeições sofre mais do que quem tem uma imperfeição. É lógico, né? Olha como que essa frase, ela nos traz uma responsabilidade. Opa! Se o sofrimento é inerente à imperfeição, eu vou tomar conta disso. Eu vou valorizar o que há de bom. Eu vou valorizar o que está dentro, que pode me causar, então, a felicidade, o não sofrimento. O não sofrimento. Já que o sofrimento é inerente à imperfeição. Segundo, são 3 itens que resume, tá? Segundo, toda imperfeição e toda falta que dela decorre trazem o seu próprio castigo nas suas consequências naturais e inevitáveis, como a doença decorre dos excessos, o tédio da ociosidade, sem que haja necessidade de uma condenação especial para cada falta e cada indivíduo. Ou seja, o que quer dizer aqui? Então,
Deus não castiga ninguém. Gente, não existe castigo de Deus. Não existe. Tudo que você sofre na sua vida é consequência de uma imperfeição. Sem que haja necessidade de uma condenação especial para cada falta e cada indivíduo. Gente, não sou eu que estou falando, é Kardec. Não existe. Se você sofre, é uma consequência, um resultado de algo. Ou seja, se você tem tédio, é fato, você está ocioso. Fato. Fato. Ah, mas eu estou fazendo alguma coisa. Não. Ócio interno, tá? Que ele quer dizer. Um movimento interno que te gera algum benefício para si ou para outrem. É fato. Assim, é tipo uma fórmula de Excel. A vida é como se fosse uma fórmula de Excel gigante. E quando você mexe numa coisinha aqui, o resultado altera. É natural, gente. É natural. Não é Deus que fala, você vai sofrer assim, então, você é assim, então toma isso. Não, se você é assim, naturalmente acontece isso. E terceira, todo homem, podendo corrigir as suas imperfeições pela sua própria vontade, pode poupar-se os males que delas decorrem e assegurar a sua felicidade futura. Então aqui ele está consolando a gente. Se na outra ele julgou a responsabilidade, aqui ele fala, então agora é contigo. Você é capaz de fazer algo por ti mesmo. Nós somos capazes, pela própria vontade. Então, se nós temos algum tipo de sofrimento, gente, pode parecer o mais aleatório do mundo. É decorrente de algo que não está acertado, né? Aí o pecado, né? O pecado que é errar o alvo. A gente está errando o alvo. É uma imperfeição que deve ser trabalhada. Ah, mas fulano que fez isso comigo. Eu não fiz nada, foi fulano que fez. Gente, é uma matemática perfeita. Se você viveu aquela situação, a fórmula do Excel de Deus te colocou ali. Por algum motivo. Por algum motivo. Por algum motivo interno seu. Seja doença, seja uma situação desagradável. E aí e aí Kardec traz que nós podemos mudar essa situação pela vontade. Pela vontade. E aí é legal que, a gente entra no texto. O primeiro parágrafo do texto. É indispensável muito esforço de vontade para não nos perdermos indefinidamente na sombra dos impulsos primitivistas. Gente, então tem que ter garra. Tem que ter brio, como fala aí o professor Clóvis de Barros. Tem que bater no peito e querer ser diferente. A Joana de Ângeles fala que não tem como, não existe, é indispensável a insatisfação consigo mesmo, para ter o autoconhecimento, para ter o autodescobrimento. Gente, ela fala que é indispensável. Não tem outro caminho. É o caminho. Você tem que estar insatisfeito. Mas aí não é uma insatisfação negativa. É uma insatisfação de você reconhecer a necessidade da mudança. Reconhecer que somos falhos, que temos os nossos defeitos e a necessidade de fazer algo, de cuidar disso. Que muitas vezes nós machucamos quem está ao nosso lado, com palavras, atitudes. Por mais que a gente não saiba, por mais que a gente não queira, isso acaba acontecendo. Então, é indispensável a gente ter a vontade para vencer a si mesmo. Continuando, no texto.
base aí para o nosso estudo. À frente dos milênios passados, em nosso campo evolutivo, somos suscetíveis de longa permanência nos resvaladouros do erro, cristalizando atitudes em desacordo com as leis eternas. Então, gente, cristalizando atitudes. É o que a gente vem fazendo ao longo de várias encarnações. Vamos lá, vamos entender isso aqui. Por qual motivo cristalizamos atitudes? O que é cristalizar uma atitude? A gente tem um padrão de comportamento, a gente tem a nossa personalidade, a gente tem o nosso ser, o nosso eu. Né? Eu olho para o Vaguinho, eu sei que ele é o Vaguinho. A gente sabe, vocês olham para mim, eu tenho o meu jeito, eu tenho meu trejeito físico, meu trejeito de ser, de falar. Cada um aqui tem o seu. E nós construímos, ao longo das encarnações, alguns padrões de comportamento. Muitos desses padrões nos fazem sofrer e fazem os outros sofrer também. E por que a gente cristaliza essa atitude? O que acontece? E aí, lá no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, tem este trecho que eu adoro, que diz: há em toda alma humana 2 centros, ou melhor, 2 esferas de ação e expressão. Uma delas circunscrita à outra, ou seja, é um círculo e o outro círculo dentro. 2 esferas, só que uma dentro da outra. Manifesta a personalidade, o eu, com suas paixões, suas fraquezas, sua mobilidade, sua insuficiência. Enquanto ela for reguladora de nosso proceder, temos a vida inferior semeada de provações e males. Então vamos lá. Cada um de nós aqui tem um nome. Cada um de nós aqui tem uma digital. Cada um de nós aqui tem um tom de fala, tem uma voz, tem um jeito de ser, um jeito de olhar. E quem que vocês quiserem pensar aí na cabeça de vocês, vai ser único, vai ter um jeito específico de ser. Você pode olhar uma foto que você vai saber, é tal pessoa. Igual a minha tia Rosélia subiu aqui, minha mãe falou, Roselinha. É óbvio que é ela. Eu não ia falar, o Lucas chegou aí. Não é o Lucas não. Não, é lógico que é ela. Porque cada um de nós temos diferenças. É o nosso eu. Só que é o nosso eu físico. É o nosso eu corporal. É o nosso eu material. E que a gente está tão apegado a ele, que a gente sequer imagina que existe outra coisa. A gente está tão apegado a esse eu, a essa imagem, a esse nome, que a gente esquece que existe algo a mais. E é onde Leon Denis fala, no Problema do Ser, do Destino e da Dor. É o eu, com suas paixões, suas fraquezas, sua mobilidade, sua insuficiência. Tanto que a gente sofre por não dar conta das coisas, hein? A gente não dá conta de tudo. A gente bem que tenta. A gente bem que queria dar conta de algumas emoções, de lidar com alguns relacionamentos. A gente não dá conta de tudo. E que bom. Esse é o eu. E enquanto este eu regular o nosso proceder, gente, é sofrimento, na certa. Ou seja, enquanto a gente continua achando que é só isso, é só esse eu sou apenas Lucas e é isso e acabou, é sofrimento. É sofrimento. Existe algo a mais. Desperte o dom de Deus. Existe um reino de Deus em mim, que vai além do meu eu, que é sobre-humano. Isso é o egoísmo. O Espiritismo fala de egoísmo, é exatamente disso que está falando. Egoísmo é quando a gente vive em virtude
do ego. É quando a gente gira em torno do ego. É quando a gente é tão apegado ao ego, que a gente se identifica tanto com ele. Nossa, eu sou o Lucas Frank, eu sou isso. Eu sou tão identificado com isso, com o meu eu, que eu esqueço de algo mais profundo. O egoísmo é o ego adoecido. É esse delírio do Lucas, de achar que ele é o Lucas. É o delírio que cada um tem aqui de achar que é si mesmo e só. E nem sonha com outro tipo de existência. Nem sonha com outro eu mais profundo. Nem sonha com esse reino de Deus que há em nós. É um sono profundo que Paulo vem dizer para a gente despertar. E não que o ego não seja importante. Não que o ego não seja importante. Não que eu não seja importante. Não que o Lucas Franco, eu viver a partir dessa personalidade, não seja importante. Porque a gente assim, vê muito guru falar aí, vê muita gente, aqueles gurus de internet falar que tem que acabar com o ego, que o ego é isso, o ego é o vilão. Gente, não é isso não. O ego é importante. O egoísmo é o mal. O ego não. O ego é um veículo. Jesus teve um ego. Quando a gente fala de Jesus, a gente está falando de Jesus, do ego dele. Ele é muito mais do que a gente pensa que ele é. Eu sou muito mais do que eu penso que eu sou. Quando eu falo do Lucas Franco, eu estou falando do meu ego. Mas se eu tiver noção de algo mais profundo, se eu viver por algo mais profundo, eu posso não estar adoecido. Então, o egoísmo é o problema. Se identificar com esse eu e achar que é só isso, e girar em torno disso, e buscar tudo de bom para isso, para esse eu. Tentar lidar com essa insuficiência, tentando tapar buraco com dinheiro, com afeto, com pessoas. 1001 voltas aí para tentar lidar com a insuficiência, quando na verdade o ego é insuficiente mesmo. Esse eu material aqui, físico, é insuficiente mesmo. Ele vai se incomodar com muitas coisas, vai sofrer muito. Se identificar com o ego é a morte do ser. É onde vem o egoísmo. É onde vem o mal da humanidade. De não enxergar além. E aí, Jesus mesmo diz isso. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Gente, ele quer dizer, abandonem essa ilusão de viver só pelo eu. Eu abandonar a ilusão de viver só pelo Lucas. Porque o Lucas é o mínimo do mínimo. Enquanto for regulador de nosso proceder, enquanto eu, o Lucas aqui, por exemplo, for o regulador da minha vida, vai ser uma vida inferior, semeada de provações e males. É isso que Jesus está falando. É isso. Quem quiser salvar a sua vida, perderá. Quem quiser cuidar ao máximo desse eu material, desse eu ínfimo, vai acabar morrendo. Agora, quem perder isso, por amor a Cristo, ao Cristo, ou seja, por algo mais profundo, quem sacrificar por algo mais profundo, aí está salvo. Olha, gente, é profundo isso. E aí, continuando, né, o que Leon Denis traz no problema do ser destinador, né, dele falando aí dessas dois centros, né. A outra, então a gente falou do eu da bolinha pequena, né. Só que existe outro mais profundo. Há algo de misterioso em cada um de nós. Há algo de sagrado em cada um de nós. Há algo profundo, no íntimo do ser, que pouco a gente toca. A outra, interna, profunda,
imutável. É, ao mesmo tempo, a sede da consciência e a fonte da vida espiritual, o templo de Deus em nós. Esse eu que a gente tem que se identificar. Que existe em cada um de nós. Isso que é despertar. Isso que é estar de alma desperta. Uma alma desperta não é a alma aí, eu sou desperto, eu estudo espiritualidade, eu estudo espiritismo, eu sou espírita, eu sou budista, eu sou o que quer que seja. Não é isso. Se você continuar se identificando aí apenas com o seu eu e achar que é isso. Enquanto você não tiver essa conexão com o mais profundo, com esse templo, é somente quando este centro de ação domina o outro, gente, domina, olha a palavra que o Leon Denis usa, domina. É como se esse nosso ego, é como se fosse um cavalo selvagem, ele precisa de domínio, senão ele vai para onde ele quiser. E a gente não tem controle. A gente acha que tem controle. E é aí onde eu gosto muito da psicanálise, que veio mostrar para nós que a gente não tem controle de nada. Até mesmo da gente. Eu acho que eu tenho controle de mim mesmo, nada disso. Esquece. É um cavalo selvagem. Que o único que pode dominá-lo é este eu mais profundo. É somente quando este centro de ação domina o outro, quando suas impulsões nos dirigem, que se revelam as potências ocultas e que o espírito se afirma em seu brilho e beleza. Gente, é poético, né? Leon Denis é muito poético. É somente quando este eu mais profundo toma as rédeas que a gente começa a acertar o caminho. Que a gente começa a se sentir um pouco mais pleno, um pouco mais leve. O peso fica leve e o jugo suave, né? É o despertar da alma. Quando esse eu profundo assume. E aí, voltando lá para o texto do vinho de luz, eu peguei apenas pequenos recortes, tá, do texto. Pulou algumas partes aí. Nas palestras comuns, cercam-no insinuações caluniosas e descabidas. Nos pensamentos habituais, recebe 1001 convites desordenados das zonas inferiores. Nas aplicações da justiça, é compelido a difíceis recapitulações, em virtude do demasiado individualismo do pretérito, que procura perpetuar-se. Nas ações de trabalho, em obediência às determinações da vida, é muita vez levado a buscar descanso indevido. Até mesmo na alimentação do corpo é conduzido a perigosas convocações ao desequilíbrio. Então, gente, lendo esse trecho aí, a gente se depara com um desafio. Ele está trazendo questões do cotidiano, do dia a dia. Olha o desafio. Como deixar o eu profundo assumir em meio ao cotidiano? Então, é um desafio. Gente, até na alimentação, cuidar do corpo é espiritualidade, sim. Não sei de onde que as pessoas que começam a seguir um caminho espiritual começam a andar com roupa rasgada, começam a parar de cuidar do corpo. Eu sou desapegado. Gente, não existe isso. Se Deus nos colocou numa experiência, porque essa experiência é importante para nós. Se Deus nos colocou nesta vida física, esta vida física é importante para nós. Se Deus nos colocou neste corpo, este corpo é importante para nós. Até na alimentação, a gente tem que ter esse cuidado. A gente tem que ser atento, a gente tem que estar desperto. Até no cuidado com o corpo. Me recordo lá no livro Missionários da Luz, quando o André Luiz ele vê a estrutura orgânica, ele fica encantado, ele chora. Ele chora.
com a beleza que é, o encanto, a maravilha que ele nunca tinha notado aqui, enquanto encarnado. Do lado de lá, ele percebeu o que ele fez com o corpo dele. O que ele fez. Onde ele foi até chamado de suicídio indireto, né? Por má alimentação, por excessos de bebidas, né? E comidas. Em que aqui a gente trata como algo normal. Como anda a sua espiritualidade cotidiana? Como anda esse despertar no dia a dia, que é o verdadeiro despertar? Espiritualidade não é dentro de um templo, não é dentro de uma casa, dentro de uma igreja. Espiritualidade é no dia a dia. É no serviço, no trabalho, nas relações familiares. E aí tem um exemplo meu de falta de espiritualidade, um sono profundo, que aconteceu esse final de semana. E eu e a Ana Flávia, a gente estava em Belo Horizonte com um casal de amigos, e a gente estava no shopping. E eu lembro que a gente estava lanchando, e assim que terminamos de lanchar, chegou uma moça, né, que trabalhava com a limpeza do ambiente, e ela chegou, posso recolher, super educada, rindo, né, e a gente lá, os botões quase, né, saindo da camisa, tanto que a gente comeu. Falou, não, pode pegar, obrigado e tal. Nó, comer é bom demais, né, dando risada assim, puxando muito assunto, quase que num desespero, né, e puxando assunto. E a gente lá, olhando um para o outro, né, quase dormindo. E ela lá falando, nó, comer às vezes é tudo que a gente tem, né, e dando umas risadas, sabe umas risadas assim, você vê que não é de felicidade, é um pedido de ajuda, um pedido de socorro. E foi, beleza. Aí a gente chegou, aí eu lembro que a gente estava conversando, e a gente conversando depois, eu e a Ana Flávia, a gente conversando do tanto que às vezes a gente come de ansiedade. A gente come para suportar alguma situação, né? A gente vai e come, vai comer. Aí eu lembrei dessa moça. Porque quando ela falou que, nossa, comer às vezes é tudo que a gente tem, gente, aí veio um clique. Olha o que essa moça falou. Comer às vezes é tudo que a gente tem. Olha o ponto que essa moça estava. E eu deixei passar. E eu lembro que ela pegou o primeiro prato, saiu. Na hora que ela voltou seca, fria. Porque ninguém, sabe, a gente não deu moral. Não foi de sacanagem. A gente não percebeu. Foi uma oportunidade que já era. Espiritualidade cotidiana. Estava dormindo. Longe dessa espiritualidade. De estar atento ao outro, de estar além do meu eu, além do Lucas. Perceber que o outro estava ali, quase pedindo um socorro, nem que seja um olhar, gente, um olhar de carinho, um olhar de acolhimento. Eu perdi essa oportunidade. E aí eu me questiono, quantas e quantas vezes eu perco essa oportunidade? Sem saber, sem perceber. Quantas vezes nós perdemos essas oportunidades? Né? Que o homem sofrerá tentações, que cairá muitas vezes, que se afligirá com decepções e desânimos na estrada iluminativa, não padece dúvida para nenhum de nós, irmãos mais velhos, em experiência maior. Ou seja, gente, nós vamos sofrer mesmo. É natural que a gente tenha desânimos, que a gente pense que a gente não vai dar conta, que a gente pense em desistir, que às vezes a gente precisa de ajuda, é natural. E a gente deve pedir ajuda. É natural a gente às vezes ficar triste, ficar abalado com alguma situação. Nós devemos acolher nosso sofrimento e fazer a mudança, né? Lembrar que a nossa própria vontade consegue transformar isso por uma nova forma de ver. Entretanto, é imprescindível marcharmos de alma desperta, na posição de reerguimento e reedificação, sempre que necessário. E aí o grifo é meu, sempre necessário. É sempre necessário. Sempre necessário.
E como que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai marchar de alma desperta? Mesmo, igual diz aí o meme atual, mesmo xoxo, capenga, anêmico. Como que a gente vai fazer? Pela vontade. O Leon Denis, no livro O Problema do Ser Destinador, ele diz que a vontade é a maior das potências da alma. A maior. A maior. É a que transforma, é a que faz algo acontecer. Inclusive, quando ele vai falar das potências da alma, ele coloca a vontade como a primeira. E lá ele diz que é a maior. Por que meio poremos em movimento as potências internas e as orientaremos para um ideal elevado? Pela vontade. Pela vontade. Problema do ser destino da dor. E aí, finalizando, eu gostaria de trazer essa imagem, né, essa obra de arte aí de Michelangelo, A Criação de Adão, que é uma obra de arte assim que eu gosto muito dela, da proposta dela. E eu gostaria de chamar a atenção de vocês para algo interessante nessa obra de arte. O quanto Michelangelo ele é sagaz. E o quanto resume um pouco desta nossa reflexão de hoje, da proposta de hoje. Aqui Michelangelo está representando Deus e aqui a humanidade, né? Reparem como que Deus, ele se inclina para encontrar a humanidade, ele se inclina em nossa direção. E o homem reclinado, o homem relaxado, folgado, deitado. Mas o principal está aqui. Gente, o principal está aqui. Se o homem fizer assim, ele encosta no dedo de Deus. É o homem que não encosta no dedo de Deus. Gente, olha que astúcia. Olha que detalhe. Deus se inclina e está todo esticado. O homem, com pouco esforço, conseguiria fazer essa conexão com Deus. Nós, um mínimo de esforço, o mínimo, que é levantar o dedinho. Gente, um movimento do indicador aqui, ó. Olha que interessante. O homem encostaria aí no dedo de Deus. Michelangelo, o que é a proposta dele? Mostrar para nós o quanto Deus se movimenta, mas a gente não. Por causa da vontade que nos falta. E aí, no Livro dos Espíritos, a gente tem algo que retrata esta obra. Onde Kardec pergunta: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Sim, a espiritualidade responde. Ou seja, a gente consegue se transformar, a gente consegue ser alguém melhor pelo seu próprio esforço, pelo meu esforço. Eu consigo ser alguém melhor. Eu consigo me transformar, ser melhor para quem está ao meu redor, melhor para quem eu amo, melhor no meu trabalho, melhor na minha família. Pelo meu esforço eu consigo? Sim. E frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. Fazendo esforços muito insignificantes. Muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. O que nos falta é a vontade. O armazém cheio de riquezas, ele está atrás de nós. A gente está sentado na porta dele. A gente tem a capacidade de abrir esta porta
e se deparar com infinitas possibilidades de ação, de melhoria, de transformação. Mas a gente insiste em ficar nessa posição. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforço. Para a gente finalizar, eu gostaria de trazer uma frase. Que basta a chama de uma vela para afastar as trevas. Então, gente, a gente consegue, com o mínimo que a gente acender em nós, o mínimo que a gente movimentar em nós, a gente consegue iluminar algo. A gente consegue transformar algo. A gente consegue irradiar algo com algo, esta chama do nosso coração, pela vontade de transformar, pela vontade de ser melhor, pela vontade de buscar, isso no dia a dia. Basta a chama de uma vela para afastar as trevas. Mas um simples vento é capaz de apagá-la. Então, da mesma forma que nós, com a nossa chama, a gente pode iluminar o vigiar e o orar, deve estar conosco, porque um simples vento é capaz de apagá-la. A proposta de reflexão era essa, para que a gente possa se atentar um pouco, para que a gente possa, de alma desperta, se orgulhar das nossas ações. Gente, eu gosto muito do Clóvis de Barros Filho, o professor, filósofo, que ele diz que, o óbvio, né, que todos nós, o que cada um de nós vai ter para o resto da vida é a nossa própria presença. Quem vai estar com a gente para sempre somos nós mesmos. Quem vai nos acompanhar até a morte, depois da morte e até onde for, somos nós mesmos. Sempre. Não é mãe, não é pai, não é filho, não é esposo, não é esposa. Tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar. Tudo. E muitos aqui presentes provavelmente já se depararam com esta perda, né, e sabem que passa. E o que resta? A gente. Então, que nós possamos, através do nosso olhar, se orgulhar de quem a gente é, se orgulhar do caminho que a gente escolhe e se conectar com esse eu mais profundo, para que nós, em nossa intimidade, a gente possa ter uma plenitude de saber que nós estamos despertos, que a nossa alma está desperta. Isso é autoestima. Autoestima não tem a ver com beleza. Nada a ver com beleza. Autoestima não é se achar bonito. Autoestima é você olhar no espelho e saber que você é alguém digno. Que você faz boas escolhas, escolhas que você se orgulha. Isso é autoestima. Essa é a proposta, que a gente possa se orgulhar, se conectando com algo mais profundo que é Deus. E se tem algo que a gente não agrada em nós, que nós, através da vontade, possamos transformar. Porque é possível. Basta levantar um pouquinho do dedo para a gente se conectar com Deus. Vou deixar a imagem. Muito obrigado, gente.